Pessoal, tudo bem? Bruno Martinez aqui do Show Me Tech e hoje eu estou com o Renato Citrini, gerente sênior de dispositivos móveis da Samsung. Tudo bem, Renato? Como é que tá? Tudo bem? E hoje a gente vai falar das diferenças do S10. Então a ideia desse papo aqui é mostrar para quem tem aquela dúvida de qual S10 eu compro, o que vale a pena, quais são as diferenças de preço, qual S10 é recomendado para qual estilo de consumidor aí. Então o Renato Citrini está aqui para ajudar a gente a tirar essas dúvidas. Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que eles têm de igual, né? Já que eles fazem parte da mesma família. Tá, a gente trouxe agora no começo do ano para o Brasil toda uma linha S10, né? Pela primeira vez a gente está trazendo ao mesmo tempo 3 modelos. Certo. Né? S10e, S10 e S10 Plus. Tá? Você vai ter algumas variações entre eles, mas, por exemplo, a memória básica de cada um deles é 128 GB. Certo. Você tem para eles o mesmo processador. Ah. Né? O que vai começar a variar, você vai ter variação no tamanho, você vai ter variação em termos de algumas funcionalidades. E, por Tipos exemplo, de câmeras. E, por exemplo, o design. Tem uma leve variação no design entre cada um deles. Certo. Para quem vê, primeiro, né, pensando nas cores aí, né, no design dele, já que você falou, o S10e ele é o que tem mais cores disponíveis, né? Sim, o S10e a gente traz ele em 4 cores diferentes. Ele tem o preto, o branco, o azul e uma cor super diferente que é o amarelo, que é esse que está aqui. A gente traz uma cor jovem, diferente, que vai chamar exclusiva a atenção dele, de muita né? gente, exclusiva para o S10e. Tá? Então só no S10e você vai ter esse tom de amarelo aqui. Certo. Falando agora de tamanho, né? Independente da potência do celular, muita gente pensa, né, no que cabe na mão, no que vale a pena você usar. Então quem quer o smartphone pequeno, continua com ele, né? Isso. Se você gosta de um smartphone compacto, você tem a opção do S10e. A hora que você vai para um S10 e um S10 Plus, você tem um smartphone que já traz uma tela maior. Certo. Mas, por exemplo, se a gente compara, a gente fala que o S10e é um compacto. Comparando com o S9, é o mesmo tamanho de tela que o S9, 5.8 polegadas. Só que a gente tirou meio centímetro. O que a gente fez? A gente tirou borda. Então aquela borda preta que ainda existia em cima e embaixo, agora praticamente ela é inexistente. Então eu tenho o mesmo tamanho de tela, no smartphone que é meio centímetro mais aproveita mais o curtinho, espaço, fica muito mais aproveitada essa frente do smartphone, tá com mais tela e menos borda. Certo. E aí a gente tem o S10, que aí a gente vai para uma tela de 6.1 polegadas, tá? E o S10 Plus com 6.4 polegadas. Certo. Não, perfeito. Então, para quem gosta mais de tela que transforma o smartphone num computador, quer usar, né, que é o tamanho mais próximo aí de um navegador de internet, né, para visualizar as páginas, vale a pena pensar no S10 Plus. É isso, aí quando você tem uma tela grande, você tem muito mais conforto para ver seus conteúdos, navegar na internet, algum jogo que você queira jogar, então dá uma sensação ainda maior de imersão, quer usar realmente para trabalho, até tirar todo o potencial ali de uma tela grande, você tem no S10 Plus. E aí você tem algumas versões do S10 Plus, já que a gente está falando de quem quer usar para trabalho, com mais memória ainda, tanto memória RAM como memória de armazenamento. Certo. Então você tem na versão, vamos chamar de básica do S10 Plus, uma versão com 8 GB de RAM, com 128 de memória interna. Certo. Mas você tem uma segunda versão que também é 8 GB de RAM, mais 512 GB de armazenamento. E uma terceira versão de 12 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Então esse é o cara que é o mais completo em termos de performance, em termos de armazenamento, em termos de velocidade, por esses componentes de memória que ele tem. Certo. E também muda a bateria, né? Sim. A bateria em cada um. Tendo uma tela maior, a gente tem mais espaço para colocar, né, uma bateria maior nos modelos que são fisicamente maiores. Né? Então a gente sai no S10e uma bateria de 3.100 mAh, para o S10 uma bateria de 3.400 e o S10 Plus uma bateria de 4.100 mAh. Certo. Isso dá mais ou menos uma variação de quanto tempo? Assim, um dia na mão do usuário? Assim, é que depende muito do uso, mas você pode dizer que você tem, de novo, se a gente comparar com o S9, uma eficiência de bateria de 15% a mais. Né? Então, se no fim do dia você que tinha um S9, você com o mesmo uso, né, usando o S10, vai sobrar 15% a mais de bateria. Então a gente melhora a performance e economiza, né, o consumo de bateria dele é menor. Certo. E talvez o ponto de mais impacto, as câmeras. Né? O que muda? Se você tiver uma câmera, por exemplo, do Galaxy S10e, ela tem só uma câmera frontal. Isso. Né? Por que tem essa diferença entre o S10e e o S10? Né?
Tá. Então, por que esses dois têm essa diferença de uma câmera só, enquanto o S10 Plus tem 2 câmeras frontais? Isso. Falando das câmeras de selfie, né? Isso. Como é que a gente faz as diferentes composições entre o S10e, o S10 e o S10 Plus? O S10 Plus é o único que tem 2 câmeras frontais. Capturando a imagem, uma vai conseguir entender um pouco mais o que é profundidade, o que é primeiro plano e o que é o fundo, para aplicar esse desfoque no fundo. Certo. E aí o que você tem também de inovação, que aí serve para os 3, essa câmera de selfie ela consegue gravar vídeos com resolução em 4K. É a primeira vez que o smartphone traz essa propriedade de fazer vídeos de alta definição, também usando a câmera frontal. E 4K é só para o DS10 Plus ou para todos? Para todos. Os 3 gravam 4K, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. Falando da traseira, quais são as diferenças então? Porque esse aqui tem 3 câmeras. Isso. Esse aqui tem 3 câmeras, né? S10 e S10 Plus. O S10e ele muda para 2 câmeras. Né? Uma câmera de 12 megapixels e você tem uma grande angular de 16 megapixels. Certo. Então você tem aqui 2 opções de tirar foto, né? A grande angular é aquela que tira com uma paisagem mais ampla. Você pegar mais informação na sua mesma posição, né? Então aquela foto com aquele grupo de amigos vai caber mais gente, ou se for uma foto de paisagem, você vai ter mais informação, mais elementos dessa paisagem, sua foto vai ficar mais bonita. Certo. A hora que você vai para o S10 ou para o S10 Plus, você tem uma câmera de zoom. Certo. Então você consegue aproximar em 2 vezes, né, o objeto, a pessoa que você está tirando, sem perder resolução, sem perder qualidade de imagem. Ah, perfeito. Então, dessa vez não tem a telefoto no S10e. O S10e não tem o zoom. Né? Então essa é a diferença. Então o S10e você está limitado, né, sem essa câmera de zoom, mas você tem 2 câmeras que são inclusive melhores, tem mais resolução que a câmera do S9 Plus. Né? Muita gente está olhando, não, mas o S10e, poxa, você tem um conjunto de câmeras aqui que são melhores que do S9 Plus. Acho que você meio que parte de um princípio de que, independente dos modelos, todos eles são melhores que o S10. Sim, S9, sim. Né? É uma evolução intensa que a gente fez em todos os quesitos, em termos de performance, em termos de câmeras. A gente evoluiu bastante do S9 para o S10, a família toda. Só uma duvidazinha que eu fiquei, na questão de você, de qualquer forma, você consegue o modo retrato com uma lente só. Consegue. Né? E aí isso muda agora, porque aliás, isso é em software. Né? Isso, Aí ele vai trabalhar o software para tentar entender o que é primeiro plano e o que é fundo da sua foto e tentar fazer aquele efeito. Quando você tem 2 câmeras, no caso do S10 Plus, você tem 2 câmeras frontais para fazer isso, ele consegue com muito mais precisão fazer esse efeito. E relembrando então, cores e preços. Vamos falar de cada um? Cores e preços. No S10e, a gente tem 4 cores, que a gente já falou, né? O preto, o branco, o azul e o amarelo. Né? E o preço recomendado dele é de R$ 4.299. Na S10, a gente tem o preto, o branco e o azul. Tá? E o preço recomendado é de R$ 4.999. Aí as versões são de 8 GB de RAM com 128 GB de memória interna. Plus, a gente também tem as 3 cores no preto, no branco e no azul, nas versões de 8 GB de RAM com 128 de armazenamento interno. Tá? Certo. E o preço sugerido é a partir de R$ 5.999. Aí você tem mais 2 versões com alta memória, que é de 512 GB e com 1 TB, que aí é um acabamento preto cerâmico. Não é um acabamento em vidro, mas é um acabamento em cerâmico. Certo. Você tem um material mais nobre ali na traseira do seu smartphone. É um toque extra relacionado ao design. Sim, né? É um diferencial. Ele tem uma cor um pouco diferente. Ele é preto, mas é um acabamento diferente, um material diferente, então ele fica um pouco diferente do que é de vidro. Certo. E como você me falou anteriormente, ele não interfere na questão de resistência ou de sinal. Né? Não, você tem a qualidade é a mesma. Isso, né? você tem a mesma qualidade ali. O que a gente está mudando é o material, vai mudar a estética. A gente traz um acabamento diferenciado para esses de 512 GB e 1 TB de memória. Certo. Bom, acho que é isso então. Citrine, muito obrigado. A gente vai aproveitar para, a partir do momento que se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, mandem para a gente nos comentários aqui desse vídeo. E quando vocês quiserem conhecer os detalhes de cada aparelho, a gente já tem os reviews aqui no Xiaomi Tech, então www.xiaomitech.com.br. E, claro, mandem dicas para a gente que a gente cria mais conteúdo para vocês.